Muito bem, sejam todos bem-vindos ao canal Refúgio Teológico. O meu nome é Luciano Firmino e para vocês que sempre acompanham nosso canal, nós aqui abordamos vários temas, desde teologia, a filosofia, a história, a ciência política, a resenhas de livros e outros assuntos afins. Então, hoje é um vídeo que não é muito diferente do que nós estamos trabalhando aqui já há um tempo. Vamos hoje fazer um vídeo informativo, porém, ao mesmo tempo pesado. Muito provavelmente, o YouTube, com suas configurações de segurança, né, irá talvez sabotar esse vídeo. Não sei se esse vídeo irá existir por muito tempo no YouTube, pois já gravei alguns vídeos e eles foram removidos, não é? E infelizmente as pessoas não puderam ter essa informação de forma assim aberta. Tentarei fazer a aplicação, a leitura do livro em questão, de uma forma que o YouTube não consiga apagar meu vídeo. Porém, tentarei também, com isso, fazer você entender a gravidade no qual o nosso país está passando. Se você ainda continua acreditando nas questões políticas que estamos vivendo hoje em dia, de uma forma assim benéfica, sinto muito, você está acreditando em uma mentira muito bem arquitetada e manipulada na sua mente. Nesse vídeo eu quero propor, acima de tudo, a criação, né, de um grupo de desobediência civil. É necessário que vocês entendam que a desobediência civil não é aquilo que as pessoas imaginam, tá? Agredir, fazer incêndio, não é nada disso, apesar de que tem pessoas que fazem isso e isso não é desobediência civil. Eu tenho outro vídeo no canal relacionado à ciência política, falando melhor sobre essa questão, mas eu chamo vocês a atenção de fazer uma desobediência civil, ou seja, não respeitamos leis injustas. Um exemplo disso é o fechamento de igrejas no período da pandemia, que nós todos sabemos que aconteceu. Né? Não irei entrar mais detalhes para o YouTube não travar, não cancelar o meu vídeo, tá? Mas assim vocês já percebem a situação. O uso de máscara, a obrigação da vacina, nesse aspecto específico, tá? Obviamente, outras vacinas que não têm teor ideológico, devemos sim usar, tomar, né? Para o nosso benefício. Porém, quando está tão explícito, quando está tão assim aberto, que isso tudo é uma artimanha ideológica, não é vacina que você está tomando, tá? Então devemos ter bastante cuidado, tá? Nessas situações, não confundir, né, esse grupo, essa proposta ou essa conclusão da desobediência civil com outras coisas que a mídia tradicional vem aí distorcendo, tá bom? Mas entrando aqui no vídeo desde já, no assunto específico, eu quero abordar, eu fazendo a leitura desse livro, vocês estão vendo aí, As Mentiras em que Acreditamos. Isso mesmo. Existem várias mentiras, no nosso conteúdo aqui é política, tá? Que eu e você acredita. Infelizmente, nós somos falhos e acreditamos em mentiras. Isso mesmo. Seja elas advinda da direita, sim, isso mesmo. Ou seja, era vindo da esquerda, que é pior ainda, né? Então, nessa leitura, que obviamente eu vou fazer uma leitura trazendo para nosso contexto aqui no Brasil, mas que envolve uma geopolítica maior, o autor fala sobre as mentiras em que acreditamos. China, Rússia e a Revolução Comunista nos Estados Unidos. Aqui, a nossa leitura será desse texto, desse assunto, tá? Que eu encontrei, né, a partir da página 173, uma leitura muito pesada, uma leitura muito chocante, mas uma leitura real, uma leitura necessária, porém, para alguns grupos de esquerda que está aí aqui no Brasil, talvez irão, se esse vídeo alcançar muitos ouvintes,
e receber algum tipo de processo, quem sabe até uma ação judicial. Mas é necessário a gente realmente dar nomes bois e mostrar que nós não somos nem aceitamos ideologias comunistas, nem dentro da igreja, nem dentro das escolas, muito menos num governo que nós queremos acreditar ainda que é democrático, porém sabemos que já não é mais. Na leitura desse texto você vai perceber isso. Então, sim, existem mentiras que são contadas por esses grupos, sejam de direita ou de esquerda, tá? Que acreditamos. Então, aqui nós vamos aqui desfazer, pelo menos, nessa leitura, algumas coisas para vocês estarem bem atenados a esses acontecimentos e também se preparar, não só mentalmente, mas fisicamente, tá? Pois nós estamos brincando com um inimigo fictício. Não é um inimigo fictício, um inimigo mítico, né? É um inimigo que já fez e já quis dominar o mundo de uma forma geral. Começou pela Rússia, foi para a Alemanha, China, e assim vai, e assim vai. Está aqui no Brasil, né? Está infiltrando-se nos Estados Unidos, quer destruir Israel. Isso tudo é real, tá? Pois bem, é um livro interessante. Talvez lá na frente eu vou fazer uma resenha melhor, mas eu escolhi esse capítulo para fazer esse alerta, tá bom? Vamos entrar aqui na página. Deixa eu colocar aqui para vocês. Muito pesado. Página 173. O título é Os Americanos que Estão de Joelhos. O rei ordena aos suíços que baixem as armas imediatamente e se retirem para o quartel. Luís XVI, para sua guarda suíça, 10 de agosto de 1792. Estamos próximos do fim da República. Uma revolução começou. Nenhuma ação contra-revolucionária decisiva foi ordenada. Por que isso aconteceu? Porque fomos desarmados psicologicamente e linguisticamente. Esse é o primeiro parágrafo do livro que nós estamos vendo aqui, tá? Então, nesse primeiro parágrafo, eu quero dizer uma questão. Não temos, efetivamente, tá, a nível nacional, muito menos aqui em Pernambuco, tá? É uma ação contra-revolucionária, né? ou uma guerra cultural contra a ideologia marxista, né? A revolução marxista. Não temos. E, ao mesmo tempo, as instituições políticas e os institutos de educação, como um todo, seja universidades, enfim, e até a própria população, envolvendo a mídia tradicional também, todos nós, homens de bens, indivíduos na sociedade, fomos desarmados psicologicamente e linguisticamente. Eu me lembro de um detalhe da minha vida que eu tive contato sem saber especificamente o que realmente era isso, ainda muito jovem. Eu me lembro que um indivíduo, ao trabalhar para um determinado grupo político, disse o seguinte: os evangélicos devem votar em tal candidato, porque esse candidato ele apoia a religião. Tá? Isso significava, para muitos naquela época, algo suficiente. Simplesmente eu fazer um voto para um candidato que é a favor da religião, né? Enfim, isso seria necessário e suficiente para impedir um comunista chegar ao poder. Mas, infelizmente, anos se passaram e aquela ideia era inútil, era frágil, vamos dizer assim, inoperante, não era real. A única coisa que vai impedir um comunista de chegar ao poder é a boa educação que nós devemos ter em casa e na religião, né? E assim vamos crescendo, né, e chegando a um ponto de ir para as escolas tradicionais e não sermos dogmatizados
pela cartilha comunista. Tá? Se na sua família não tem base, não faz essa opção da educação em casa, para depois ir para a escola normal, vocês, nós como todos, estaremos nas mãos dos comunistas. Então, psicologicamente e linguisticamente, fomos desarmados. E por que isso aconteceu? Porque nós não estudamos, nós não fomos pesquisar, nós não nos unimos, né, contra um inimigo que está contra a família, contra a mulher, contra as crianças, contra Deus, né? E tudo isso está acontecendo porque preferimos dormir e não vigiar, né? Então, tudo isso começou por meio dessa psicologia, por meio da linguagem, por meio da manipulação, e assim, o fim da República, o fim da democracia já aconteceu. E eu sempre estou dizendo que o voto, né, o voto nos próximos anos aí, não vai funcionar, não vai ser, não é o que realmente vai impedir, não é o que vai acabar com a guerra cultural. O voto nenhum. Ainda que o Bolsonaro tivesse ganhado as eleições, né, e tivesse como presidente esse ano, isso nunca impediu a esquerda. Se você acredita nisso, felizmente é uma mentira. O que vai impedir a esquerda de conquistar o poder é o seu crescimento espiritual, o seu crescimento intelectual, a sua vida individual em família, não é? O seu culto a Deus, né? E a sua devoção à Escritura. Tá? Isso sim impede a esquerda de florescer no país, no Brasil. Tá? Continuemos. O juramento de lealdade de funcionários federais é de defender a Constituição contra todos os inimigos, estrangeiros e domésticos. Mas, se nos recusarmos a reconhecer a existência de inimigos, se não pudermos dar nome aos nossos inimigos, nenhuma defesa será possível. Ponto. É isso que está acontecendo. E vai sempre continuar assim. Nós temos Polícia Civil, Polícia Federal, temos o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, tá? E todos eles são responsáveis pela paz, pela justiça, enfim. Mas não houve e não há ninguém mostrando que nós temos inimigos no país que é contra a vida humana, que é contra a individualidade, que é contra Deus, que é contra a Constituição. Não temos ninguém que tenha um peso muito grande abrindo a boca e mostrando os fatos. E quando tem, essas pessoas elas desaparecem do Brasil, elas desaparecem das mídias tradicionais, das redes de comunicação, elas desaparecem, ficam silenciadas e o público comum não tem acesso à verdade e assim somos escravizados. Até quando iremos suportar isso? Então nós precisamos entender que nós temos inimigos, sim, infelizmente, no próprio governo. Tá? Temos inimigos no governo, temos inimigos na ONU, na OMS, dentro das religiões, enfim. E esta é a única coisa, acima de todas, que tem sido proibida. Não temos permissão para dar nome aos nossos inimigos. É tanto que nós não podemos aqui falar abertamente contra certas ações de ministros extremamente poderosos aqui no Brasil, pois iremos aí ser presos. Tá? Eu sempre digo que o comunismo ele não vai hoje, né, pegar traficantes, ele não vai pegar bandidos que estão na cadeia para assaltar, destruir o mundo. Não, eles vão usar a própria polícia, eles vão usar a Polícia Civil, a Polícia Federal, o Exército contra nós. Entendeu? Eles estão invertendo o jogo e a direita está favorecendo isso de uma forma indireta.
pois não reagiu enquanto tinha chance. Agora não há nenhuma chance. Veja o que eu estou lhe dizendo. Não existe chance nenhuma para a direita. Aqui são alguns trechos e alguns recortes e algumas aplicações para nós, tá bom? Esta é a essência crua do desarmamento linguístico e psicológico. Os inimigos da América inundaram o próprio governo. Então, tanto na América quanto aqui no Brasil, temos os comunistas aí modificando a Constituição. Pouco a pouco as pessoas vão aceitando. Né? Continuando, os esquerdistas gradualmente assumiram o controle do currículo das nossas escolas. Este currículo foi copiado de projetos feitos pela União Soviética para nosso uso expresso. Isso leva nossos filhos para longe do patriotismo, leva as mulheres a se voltarem contra os homens, os negros contra os brancos e os americanos contra o seu próprio país. Então, tudo começou no ensino, tudo começou nas escolas, para depois daí entrarem nas religiões, né? Depois, consequentemente, o triunfo final da esquerda foi assumir o poder político. Tá? Então, nessa reflexão aqui a vocês, não, o poder político não é o supremo poder. O poder maior é o de Deus, obviamente. Porém, na esfera humana, temos o poder cultural, que é primazia. Se o poder cultural é modificado, tudo é modificado. O casamento é entre homem e mulher, sexo oposto, sexo feminino e sexo masculino, não dois sexos igual, mas está sendo pouco a pouco modificando as coisas. E assim tudo começou nessa estratégia muito bem arquitetada. Já na página 174. Se permitirmos que os processos continuem, americanos de todas as raças e crenças serão massacrados quando o inimigo estrangeiro colocar seus mísseis, exércitos e frotas em ação. A lei e a ordem estão sendo retiradas de nós. Primeiro, a polícia perderá o financiamento. Em segundo lugar, a revolução tirará o financiamento do exército dos Estados Unidos. Terceiro, os chineses e russos vão bombardear e invadir o país. Então, obviamente, isso aqui é análise, tá, para a América, porém, isso tem tudo a ver conosco, tá? Dentro da esfera mais cultural, dentro da esfera mais da revolução marxista, tá? Mas isso não impede que uma guerra física, uma guerra atômica, nuclear, aconteça, uma guerra armada da invasão ocorra no Brasil, né? Pode ser até que países aqui vizinhos que venham abraçar algum dos tentáculos da nova ordem mundial. Então, esse enfraquecimento, né, essa distorção da polícia, né, é feita para a polícia que se mantém dentro dos parâmetros que foram estabelecidos. E esses que se baseiam na ordem, né, na coerência, ainda assim a própria esquerda criou, não é, por meio de um certo mecanismo, a questão chamada audiência de custódia, que é uma forma de enfraquecer a justiça. Continuando, considere os seguintes acontecimentos. Em todo o país, policiais estão se ajoelhando diante de manifestantes, implorando perdão. Isso é verdade. Não só nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, muito mais. Hoje nós temos visto aí policiais que deveriam exercer justiça, ordem, né, e defender o homem de bem, se ajoelhando diante de pessoas delinquentes, marginais,
né? Pessoas que quebram o direito, que vão contra a norma, pessoas que estão aí praticando mal, e a polícia fecha os olhos e muitas das vezes abraça esse criminoso e patrocina vários casos. Você vê que a mídia ela trabalha de uma forma, a mídia esquerdista ela trabalha de uma forma a confundir o nosso psique. De vez em quando a mídia aqui no Brasil ela mostra policiais prendendo traficantes, mas e os traficantes que estão dentro da polícia? Por que não mostra? São muitos, talvez mais do que estão na rua, tá? O negócio é muito pesado. Vocês não têm tamanho ideia do que está acontecendo no Brasil. Tudo está sendo aí uma cortina de fumaça. O pessoal está se prendendo nessa cortina de fumaça, enquanto o fogo, né, do inferno está queimando as pessoas. Não adianta apagar a fumaça se o fogo continua. O negócio está realmente em pânico. Então, infelizmente, é uma forma de acabar com a nação, é uma forma de acabar com a verdade, é uma forma de acabar com a existência humana. Né? Quando a polícia, em vez de prender, solta, e o indivíduo não cumpre toda a penalidade, né? Tem todo um mecanismo sempre para soltar. Então, que é isso. Né? E as pessoas vão aceitando isso. No Brasil, nós temos aqui no Brasil o PCC, né? E outros, vamos dizer assim, cartéis. Vamos falar assim, cartéis, tá? Ou quadrilhas, né? Menores, maiores, né? Então, tudo isso, daqui a alguns anos, tá? Quando não sobrar nenhuma resistência contra a esquerda, eles serão o próprio governo. Então, você vê aí o Exército, você vê as Forças Armadas tentando, às vezes, reagir, mas sendo impedidas pelo próprio governo, né? Porque o governo atual é a própria esquerda, são os próprios criminosos no poder. Então, não temos que debater com um criminoso, nós temos que prender o criminoso. Aí você vê a mídia, nas eleições passadas, deixando um criminoso sendo entrevistado, e usando desdobramento, distorções da Constituição para permitir ele na presente questão. O TSE, por sua vez, também ajuda isso. E aí, como é que fica? Será que dá para viver no Brasil? Eu, particularmente, não. Não dá para viver no Brasil mais. Continuando. Se o governo não retomar as ruas e impedir a destruição de propriedades, os revolucionários, tá, começarão a ditar as regras. Nesse caso, toda negociação irá contra o governo, até que os revolucionários sejam o governo. Então é necessário que a justiça realmente aconteça e venha a exercer o seu verdadeiro papel. Venha aí tomar conta das ruas, defender o homem de bem, assumir o Planalto, não com manifestantes cujo intelecto, né, ou infiltrados nesses movimentos, não com isso, mas realmente dizer, não queremos de forma nenhuma um criminoso no poder. Quem está dizendo isso hoje em dia? Quem está dizendo? Me diga aí. Não temos. Se tiver, talvez, os espiões da esquerda irão silenciar de uma forma ou de outra. Então, esse trecho desse livro, ele é pesado, provavelmente dá esses problemas aqui no meu canal, não sei se vai continuar, mas eu vou botar nas minhas outras redes sociais esse conteúdo, tá bom? Talvez até o meu canal no YouTube seja removido, mas vamos continuando. Os revolucionários exigem que as prisões sejam esvaziadas e a polícia desmantelada. Isso garantirá o seu controle das ruas indefinitivamente. Os revolucionários formarão o seu próprio governo,
seguindo o modelo do Comitê de Segurança Pública de Robespierre. Há muitos que dirão em resposta aos parágrafos acima que estou exagerando os problemas atuais. Dirão que o meu preconceito anticomunista me levou a uma visão distorcida dos acontecimentos. Ou seja, talvez as pessoas que estejam assistindo esse vídeo e sejam da esquerda, irão me dizer que eu sou de extrema direita. Não é nada disso. Não existe extrema direita. Tá? Isso é invenção da esquerda. O que existe é a esquerda, que é contra Deus, que é contra a direita. Argumentarão que esses protestos são pacíficos e que absolutamente não tem nenhuma relação com o marxismo, mas tem a ver com o privilégio branco e racismo sistêmico. Então, eles fazem de tudo através dos jornalistas da Rede Globo para manipular a sua opinião, para manipular as suas emoções e a sua racionalidade. Então, esse vídeo vem despertar você. Então, a nova ordem mundial, ela sabe manipular as pessoas. Aqui já na página 175, diz assim: muitas pessoas boas e generosas acreditam em uma utopia esquerdista de amor e paz. Né? Tem esses, né? Infelizmente, tem esse tipo de pessoas que eu não sei aonde que eles estão vivendo no mundo, né? Mas o seu mundo é um mundo de cabeça para baixo, no qual todos os fatos são vistos através dos óculos sempre invertidos da ideologia. Infelizmente, elas ignoram as forças reais que as manipulam. Seu conhecimento de história e política é muito limitado para um envolvimento seguro em controvérsia, que não entende completamente. Vladimir Lenin tinha um nome para essas pessoas boas, que acreditam na esquerda. Ele chamava de idiotas úteis. Então você, que pode ser até um pastor, um padre, e tem muitos, tá? E tem muitos, eu conheço. E ganho, estão no seminário.